Olá, eu sou a Karina Oliveira e estamos começando com mais uma edição do programa Checkmate. No programa de hoje, vamos discutir um tema que vem gerando polêmica nas salas de aula e até mesmo nos centros acadêmicos. Eu estou falando da reforma do ensino médio, que foi sancionada pelo então presidente Michel Temer. E para discutir sobre esse assunto, convidamos Priscila Nupan, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Uniderp, presidente fundadora do Instituto Anupan de Formação Política e atualmente leciona cursos de Gestão Pública e Ciência Política no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. E também no Sistema Objetivo ministra aulas de História. Olá, Priscila. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Mas antes de conversarmos com a Priscila, vamos entender um pouco sobre esse tema com a reportagem de Henrique Ramalho. Em fevereiro deste ano, o presidente Michel Temer sancionou a medida provisória 746, que estabelece a reforma do ensino médio. Criada pelo Ministério da Educação, a MP propõe que 60% da carga horária seja preenchida por um conteúdo comum e obrigatório, enquanto os demais 40% serão optativos, conforme a oferta da escola, seja ela pública ou privada, e interesse do aluno. O ensino médio é o grande gargalo da educação do Brasil. Então, o aluno, quando ele chega no ensino médio, são vários os problemas. A reforma ela não está considerando esses problemas que são estruturais e são cumulativos. Considerando qual é a estrutura do nosso ensino médio hoje, nada garante que esses 40% realmente colaborem para a formação. Quem definirá toda a grade de ensino será a Base Nacional Comum Curricular, documento que está sendo elaborado e deve ser homologado em agosto de 2017. Mas já se sabe que tudo que será ensinado vai estar dentro de 5 itinerários formativos previamente estabelecidos. Devido a pontos ainda em discussão, a previsão é de que a reforma seja efetivamente implantada apenas em 2019. Como tudo que se relaciona à educação, modificações nos métodos de ensino são assuntos de interesse público. Mas será que tem muita gente por dentro da reforma do ensino médio? Em relação a esses cursos que vão ter agora no ensino médio, profissionalizantes, já para inserir o jovem no mercado de trabalho. Eu vejo isso como muita preparo de mão de obra. Pelo que eu sei da reforma do ensino médio, é que os alunos terão a oportunidade de selecionar para qual carreira eles querem seguir. Se o vestibular começar a cobrar as matérias específicas que você tem no ensino, que você escolheu no ensino médio, eu acho uma boa, porque você já começa a ser encaminhado para a área que você quiser. A partir dessa reportagem, a gente tem algumas perguntas para você, para o público entender mais sobre a reforma, sobre essa polêmica. O governo ele afirma que a flexibilização curricular é necessária para a modernização do ensino médio. Por isso, propõe 5 itinerários formativos, que são eles linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, além de formação técnica e profissional. Considerando que o novo modelo permite que o aluno tenha mais autonomia de escolher a matéria de acordo com sua afinidade, a reforma ela não seria uma solução para motivá-lo a continuar estudando? Na verdade, essa flexibilidade ela está prevista desde a reforma de 61. Então, de novo, não tem nada. E, de fato, essas 5 repartições, elas, desde a década de 90 também já são previstas. Então, de fato, essa reforma que hoje altera, a partir de 22 artigos de uma medida provisória, altera 7 artigos da LDB, que tem 92 artigos, ela, de fato, não traz uma estrutura para o ensino médio. Ela só está mascarando, está mexendo por cima num real problema. Então, de fato, o que deveria ser atacado é a estrutura. Hoje nós, por exemplo, temos um grande problema que está no ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental 2. E você tem um analfabetismo funcional gigantesco no ensino fundamental. Então, o indivíduo sai do 9º ano sem praticamente saber português e matemática, e você quer que esse indivíduo saiba escolher o que ele quer fazer da vida dele, qual a faculdade que ele vai querer, qual a profissão que ele vai querer, se ele não sabe nem ler e escrever direito. Nós temos eu conheço professores de escola pública que falam que tem aluno de 7º e 8º ano que não sabe escrever direito mesmo. Então, tem problemas, ele tem dislexia, não, o problema é o ensino. Então, nós temos diversos problemas estruturais nesse ensino. O professor também é um deles,
A reforma propõe que até 2024, 50% das escolas estejam no ensino de tempo integral, aumentando a carga horária anual de 800 horas para, no mínimo, 1.000 horas. Levando em conta que quanto mais tempo esses jovens ficam na escola, menos tempo eles passam nas ruas. Essa implantação ela não seria de grande interesse social? Na verdade, é muito interessante você ter um ensino integral, né, para quem possa fazê-lo também, né? Só que como é que você consegue colocar um ensino integral encarecendo mais o estudo se acabou de ser aprovada a PEC 241 o teto dos gastos? Então, você não tem um dinheiro disponível para fazer isso, primeiramente. Não foi estimado exatamente o valor de cada aluno de ensino integral. Primeiro, você tem que ter uma estrutura numa escola e não foi computado esse valor para você estruturar uma escola. Tem escola que nem quadra tem. Então, como é que eu vou colocar um aluno para assistir 10 aulas por dia se eu não tenho educação física, que é obrigatória, né? Eu não tenho uma quadra de educação física, se eu não tenho comida para dar para esse aluno. Então, eu preciso de verba para poder estruturar a escola, eu preciso de verba para colocar esse aluno dentro da escola. Esse aluno, ele custa. Então, colocaram, na medida provisória 746, no 6º artigo, vincula esse gasto do aluno com contas obrigatórias. Então, você tem na PEC 241 um teto de gastos, né? Só que esse teto só pode ser ultrapassado quando você tem vinculação com obrigatoriedade. E essa lei coloca essa obrigatoriedade. Ótimo. Só que o problema é que se eu tenho um valor X para poder gastar com a educação e a escola de ensino integral onera muito, como ficam as outras escolas? De fato, não existe verba. De fato, hoje nós temos muitas escolas sucateadas, nós temos um problema de mau pagamento de professor. Então, o professor é muito mal remunerado. De onde eu vou tirar dinheiro para remunerar mais ainda esse professor? Então, nós temos diversos problemas estruturais que não batem de frente com essa reforma nesse aspecto. A ideia é ótima, só que não atacaram os principais problemas. Né? Então, por exemplo, e a evasão? Pode aumentar. Por quê? Como é que um aluno vai conseguir ficar assistindo 10 aulas, por exemplo, se a aula é ruim, se o professor é ruim? Nós temos uma péssima preparação docente, nosso professorado está muito mal preparado mesmo. Então, primeiramente, eu precisaria dar uma estrutura para esse professorado, né? Minimamente, precisaria dar uma remuneração melhor para ter uma aula de melhor qualidade para que esse aluno se interesse. Então, existem pesquisas que provam que o aluno só aprende se ele quer. Então, e o professor ele tem um grande papel nesse aspecto, por quê? Porque se é um professor envolvente, se é um professor motivado, ele vai conseguir envolver a turma. Agora, se é um professor totalmente desmotivado, que às vezes dá aula o dia inteiro e não tem condições, né, físicas e psicológicas de continuar, de ter bom humor, ele não vai conseguir, né, segurar uma sala, não segurar nem 2 alunos. Mas pesquisas do IBGE de 2016, elas revelaram que 1,3 milhão de jovens entre 15 e 17 anos acabaram deixando as escolas sem concluir os estudos. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério, Rocieli Soares da Silva, além dessa evasão escolar, o baixo desempenho desses alunos em disciplinas básicas contribui para a estagnação do atual modelo de ensino médio. Diante disso, né, desse fato, um ensino que possibilita que o aluno foque em seus principais interesses não teria mais chances de diminuir esse abandono escolar? E a questão principal é a seguinte: quando o aluno, por exemplo, o aluno ele tem interesse em biologia, porque ele está aprendendo biologia. O aluno ele tem interesse em história, porque ele está aprendendo história. Se a matéria não é apresentada para o aluno, como que o aluno pode saber o que ele quer? Ou se a matéria é tão mal apresentada, aí ele vê ciências no ensino fundamental, que é uma pré-biologia, por exemplo, uma pré-química. Mas se ele vê de uma forma tão ruim também, ele não tem noção do que está ali na frente. Então, não existe uma real alternativa para esse aluno. O aluno ele só vai saber se ele gosta de história tendo uma boa aula de história. Né? Então, está sendo tirado do aluno essa oportunidade. Diferentemente do atual sistema adotado pelo Brasil, países como Portugal, Angola e Austrália permitem que o jovem escolha a área do ensino a qual ele queira realmente se aprofundar. Ao propor trajetórias diversas dentro da escola, a reforma não estaria defendendo igualdade de oportunidades no caso e no acesso às universidades, já que os jovens estarão mais preparados
para a área que eles querem dominar? Se você me permite a ironia, eu acho muito engraçado fazer essa comparação, né, do Brasil com países, por exemplo, da Europa. Então, quer dizer, são países que possuem uma estrutura totalmente diferente da nossa, que o indivíduo sai do ensino fundamental sabendo minimamente português e matemática, então ele tem uma estrutura realmente totalmente diferente do brasileiro, e aí você pega um ensino médio, né, e quer aplicar o ensino médio aqui no Brasil. Se você fosse copiar pelo menos o ensino fundamental, seria ótimo, mas copiar o ensino médio, então você está querendo nivelar a partir de cima, né? Nós precisamos estruturar esse aluno que é totalmente defasado, né, para depois pensar no ensino médio melhor. Então não adianta pegar um ensino médio, né, de país de primeiro mundo e colocar aqui no Brasil, que não vai funcionar, porque o indivíduo chega no primeiro ano, ele não consegue acompanhar. Você tira um aluno de escola pública e coloca ele numa escola particular, mais ou menos, ele tem muita dificuldade para acompanhar, porque ele vem muito defasado. E, na verdade, 90% das nossas escolas particulares são defasadas também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não tem como comparar o Brasil com outros países que possuem estrutura, possuem um ensino muito mais estruturado. Mas, no caso de Angola, Angola já não faz parte de um país de primeiro mundo. Não. Você acredita que isso cabe também para ele? Angola tem vários investimentos externos. Né? A gente tem que lembrar que lá no continente africano, a gente tem a China, por exemplo, investindo absurdamente, né? Principalmente nos países que são de maior poder aquisitivo. Então, mesmo assim, nós temos a grande questão, né? Lá existem outros investimentos que aqui não tem. Agora vamos dar uma pequena pausa, um break, e voltamos já já para continuar essa conversa com a Priscila. Voltamos com o Checkmate, estamos aqui com a presença da professora Priscila, que vai falar mais para a gente sobre a reforma do ensino médio. No sistema de ensino canadense, os chamados colleges, eles se destacam. Nestes cursos de ensino superior, a grade curricular ela é totalmente desenvolvida de acordo com as demandas das empresas do país, o que acaba aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, essa inclusão do ensino técnico no colegial não poderia surtir o mesmo efeito aqui no Brasil? Eu acho engraçada a preocupação com a formação de uma mão de obra, né, que é desqualificada mesmo assim, por mais que seja um ensino técnico, é uma mão de obra de segunda linha, e a negligência com uma mão de obra qualificada. Então, quer dizer, você tem um investimento no ensino técnico e automaticamente você tem o sucateamento de universidades públicas para ter como argumento a privatização das mesmas, né? Que, na verdade, nós já sabemos que desde a década de 90, no governo FHC, foi tratado com a OMS, feito um acordo com a OMS, com o Banco Mundial, para privatizar o ensino público superior. Então, quer dizer, o que nós temos de bom, né, não está sendo investido. Então, a minha grande questão com o ensino técnico, que nós já temos no país, e temos boas escolas, como as ETECs, por exemplo, é por que eu demando tanta atenção para mais ensino técnico, mais mão de obra, de uma certa forma desqualificada, e negligencio totalmente a mão de obra qualificada, né? Então, nós temos um problema. Faculdades hoje fazem como eu já disse, produzem essa mão de obra, né? Então, quer dizer, você acha realmente que vai ser uma solução o indivíduo fazer um ensino técnico? Se o indivíduo com uma graduação e pós-graduação, muitas vezes especialização, está desempregado, e você não tem, né, como suprir esse mercado, essa avalanche de pessoas que estão aí se formando, e não tem investimento em indústria, por exemplo. Então, a indústria está caindo, nós estamos tendo uma desindustrialização no país desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, países de primeiro mundo, eles sempre continuam investindo na industrialização. Lógico, para você conseguir atrair capital para o seu país, você tem que manufaturar minimamente o produto. Então, quer dizer, o país aqui está se desindustrializando, não tem tanto dinheiro, não tem tanta... você tira a oferta de emprego, né, principalmente na indústria, que você tem uma mão de obra de ensino técnico também, né, e você fala em colocar ensino técnico. Né? Então, quer dizer, são muitas contradições. Então, quando eu comparo com outros países, é muito fácil, né, mas as culturas são totalmente diferentes, as estruturas dos países são totalmente diferentes. Segundo a professora Maria Helena Guimarães de Castro, idealizadora da reforma, menos de 20% dos alunos formados no ensino médio ingressam à faculdade e cerca de 1 milhão terminam os estudos e vão fazer cursos profissionalizantes.
além de 763 mil já estarem cursando o ensino técnico com o ensino médio. Então, vendo por esse viés, colocar o ensino técnico na grade curricular não seria mais prático para esse aluno? Na verdade, por que será que o indivíduo não ingressa na faculdade? Será que é porque ele não quer? Não é porque as pessoas, eu não gosto de estudar, mas muita gente que não gosta de estudar faz uma universidade. Por quê? Porque quer um emprego melhor. Então, o indivíduo não ingressa na faculdade normalmente por problemas econômicos. Então, quer dizer, se eu não tenho uma oferta, né, por mais que nós tenhamos aí o FIES, ProUni, né, você não tem uma oferta muito grande, né, e não é só a oferta, né, como esse indivíduo social, quais são as possibilidades desse indivíduo na sociedade para poder fazer uma universidade. Então, lógico, você dá um ensino técnico para ele porque cabe no bolso, no dia, nas possibilidades dele. E ele vai, então, continuar a contribuir, né, com esse sistema desigual, porque ele vai sair de um lugar, né, menos abastado e ele vai continuar por lá. Né? Então, na verdade, o governo deveria investir, né, no universitário, por exemplo, ou para você conseguir ter um ensino para os indivíduos, né, um ensino muito mais amplo, para que ele possa fazer a opção dele. Então, eu quero, sei lá, trabalhar, né, só com ensino técnico, ou não, eu tenho a possibilidade de entrar na faculdade e eu quero, né, poder ganhar mais. A perspectiva das pessoas que entram na faculdade é essa, a maioria delas. Né? Algumas têm um sonho para realizar, mas a maioria quer mudar o seu padrão de vida. E essa possibilidade, ela está cada vez menor. Justamente porque eu invisto eu invisto bastante no ensino técnico e o indivíduo vai ficar ali mesmo. Dificilmente vai conseguir sair daquela situação, vai se perpetuando naquilo. Então, na verdade, quando eu falo que a questão é estrutural, é muito forte isso, é um problema social aqui no Brasil, não é só um problema econômico. Né? Então, eu fico perpetuando toda essa cultura social que nós temos de preconceito e discriminação. Então, quer dizer, eu preciso dar uma oportunidade para esse indivíduo, primeiramente dando um ensino fundamental decente para ele. Né? E depois, se é oportunidade, ele tem, então, que escolher entre a universidade e o ensino técnico. Ele tem que poder ter as mesmas oportunidades para os dois. E aí sim ele faz a opção dele. Agora, falar que ele tem opção, uma pessoa que às vezes trabalha o dia inteiro, só tem algumas horas para poder estudar, isso não é opção. Quando pensamos em currículo profissional, o mercado de trabalho ele prioriza a contratação de pessoas que tenham qualificações técnicas. Logo, a reforma não é uma medida que irá dar oportunidades aos estudantes, principalmente os de baixa renda, a darem mais visibilidade ao seu currículo, já que eles terão um ensino técnico? Na verdade, essa oferta, né, de ensino técnico, né, é para embelezar esse projeto que foi muito mal projetado, né, muito mal fundamentado. A começar que tem 22 artigos só que mudam 7 artigos da LDB. Então, quer dizer, mudam sem um raciocínio profundo. Vamos só lembrar uma coisa. A medida provisória 746, que virou a lei 3.415, que é da reforma do ensino médio, ela foi fundamentada na lei que nasceu em 2013, no projeto de lei que nasceu em 2013, 6.840. Esse projeto, que a propaganda do Executivo diz que foi largamente debatido, ele começou em novembro de 2013 e ele foi debatido até março de 2015. E nesse ínterim nós tivemos o quê? Problemas econômicos, problemas, né, em questões políticas. Então, o Congresso ele parou diversas vezes para isso. Nós tivemos 8 reuniões sobre essa reforma do ensino médio. 8 reuniões, 8 meses de debate. É muito pouco. Então, quer dizer, muito mal estruturado. E aí depois o presidente retoma essa ideia em 2016 e faz, então, a medida provisória com essa mesma... É um texto muito parecido. Se você colocar, né, você procurar lá no site do Senado, você vai ver que os textos são muito parecidos. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que foi muito mal elaborado, eu preciso mascarar. E o ensino técnico é uma alegoria para todos, né? Então, quer dizer, o indivíduo fala, nossa, que bom, o ensino técnico vai ser obrigatório, ou eu tenho como opção no ensino médio. Então, é algo para encher, né, a mesa do povo, mas não é algo efetivo. Para finalizar a nossa conversa aqui hoje, eu tenho uma última pergunta para você, que é sobre esse projeto de lei. A reforma ela está parada no Congresso desde 2013, mas agora ela acabou saindo de forma provisória.
Essa medida ela não seria uma afirmativa na urgência do país em encontrar uma saída na melhoria do ensino, mas uma saída eficaz? Para mim, isso não é uma novidade de fato, não é uma solução. Não estamos atacando o problema na estrutura. Eu estou mascarando algo, por quê? Porque, na verdade, de fato, se você observar, né, dentro da história do país, dentro da história política que nós estamos passando, pessoas que pensam atrapalham demais, né? Então, nós tivemos aí a PL 193, Escola Sem Partido, né, para tirar, então, o questionamento, tirar a reflexão, né, do indivíduo dentro da sala de aula, sabendo que a escola é um ponto muito forte para isso. E essa medida provisória, ela apodrece mais ainda nosso ensino, né? Então, se eu quero melhorar alguma coisa, eu formo melhor o professor, eu invisto nesse professor, né? Então, de vez eu investir em escola integral, eu invisto num salário mais decente para o professor, para ele se motivar mais também. Falar, professor, ele não é motivado, ele tem que ser motivado pelo amor, mas ele precisa pagar contas. Tem professor que dá aula o dia inteiro para conseguir pagar as contas. Ele perde a qualidade, mesmo que ele não queira. Então, você tem um problema, né, da questão de evasão, então você pode dar um incentivo para o indivíduo ficar na escola também, muitas vezes o indivíduo sai para trabalhar, né? Então não tem uma grande questão estrutural, o ponto estrutural ele não foi nem visto, né? Nós tivemos só essa maquiagem, né, de dar um sonho para o povo, olha, ensino técnico. Um sonho bom e verídico seria, olha, você vai ter chance de entrar numa faculdade. Sendo público ou sendo particular, você vai ter grandes chances de entrar na faculdade. Eu posso dar uma bolsa para você continuar na faculdade. Ao contrário do que estão fazendo, por exemplo, sucateia na USP. Cortaram pela metade as bolsas que são oferecidas naquele lugar. Né? Então, quer dizer, tem muito aluno lá, fala que tem muito aluno que é rico. Sim, mas na Faculdade de Letras, por exemplo, em Filosofia e Sociologia da USP, você tem a maioria dos alunos ali não tem condição. Então, se você corta a bolsa, o indivíduo não vai para a faculdade. Então, quer dizer, eu preciso dar um incentivo para o indivíduo continuar no ensino, eu preciso dar estrutura para esse indivíduo poder adentrar uma universidade. Então, para mim, de fato, não está acontecendo nenhuma transformação. Na verdade, a aprovação dessa agenda está nas outras, né, loucuras, né, que estão sendo aprovadas. Né? Como é que você pode aprovar um ajuste fiscal falando que o país está passando por um problema fiscal, sendo que não existe problema fiscal? O problema fiscal é quando você não consegue arrecadar o suficiente para poder pagar as contas. Nós arrecadamos muito bem, né? A nossa questão é que a gente paga outras contas aí, né, que ninguém fala e ninguém quer discutir, né, no Congresso. Então, eu preciso maquiar tudo e falar com o indivíduo, né? Olha, você precisa pagar conta para ajudar o país. Olha, eu tenho um ensino técnico para você. Olha, é a esmola, né? Então, na verdade, precisamos parar de aceitar esmolas e exigir, de fato, um ensino de qualidade, que essa medida provisória realmente não traz diferença alguma. Obrigada, Priscila, pela presença aqui no nosso programa. Você tem alguma consideração a fazer? Quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu que agradeço o convite. Sim, eu gostaria de acrescentar. Eu gostaria de convidar todos os telespectadores para entrar no meu site, né, www.institutonopan.com.br. Eu também tenho um canal no YouTube, que é prof.priscilanopan, onde eu discuto, né, sobre as questões políticas, né, do país, econômicas, eu explico de uma maneira simples. E eu chamo também para fazer parte do nosso instituto, através dos cursos que nós temos de educação política. E nós somos apartidários. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Vocês estão todos convidados a entrarem no portal da Priscila. E o Checkmate de hoje falou sobre as temáticas que envolvem a reforma do ensino médio. Nós agradecemos novamente a presença de Priscila no PAN, que esteve aqui esclarecendo essas dúvidas, e agradecemos também a sua audiência. E até a próxima, pessoal.